Olá, hoje a gente vai fazer um exercício de imaginação bem interessante. Que tal pegar um código moral de 700 anos e usar para julgar um pecado dos nossos tempos? Com base na fonte desta análise, vamos investigar onde um crime do século XXI se encaixaria na rígida estrutura do inferno de Dante. E a pergunta que vai guiar toda a nossa investigação é basicamente esta: onde é que a geografia moral super detalhada de Dante Alighieri colocaria um crime de hoje em dia? É uma pergunta que parece estranha, mas que revela muito sobre a lógica do poema. Bom, para essa análise fazer sentido, a gente precisa definir o termo central. A fonte que estamos explorando define misandria institucionalizada exatamente assim. O ponto-chave aqui é que estamos falando de sistemas, de leis, não de sentimentos pessoais, ok? É essa a base de toda a nossa investigação. Ok, vamos lá. Como é que se faz isso? A metodologia é uma espécie de transposição ética. A gente mapeia o ato moderno, que é criar leis que dividem a sociedade, para as categorias de pecado de Dante. O meio para cometer esse pecado não é a força bruta, sabe? É o intelecto. E o objetivo final é a divisão. É isso que vai ser nosso guia pelo inferno. Mas calma. Antes de descer, a gente precisa entender as regras do lugar. O inferno de Dante não é um caos. Pelo contrário, ele funciona com leis super estritas, imutáveis. E tudo, absolutamente tudo, começa com o primeiro juiz. E essa figura é Minos. Na mitologia grega, ele era um rei sábio, mas aqui Dante o transforma num demônio grotesco, bestial. A função dele, no entanto, continua sendo judicial. Ele é o primeiro filtro, digamos, a primeira barreira burocrática para toda alma condenada que chega. E o julgamento em si é fascinante. A alma chega e, por uma força divina, é obrigada a confessar absolutamente tudo. Não tem advogado, não tem recurso. A verdade da alma fica completamente exposta. Minos, o juiz, ele só oficializa a sentença que a própria alma já escreveu com as ações em vida. E a sentença é, bem, espetacular e ao mesmo tempo aterrorizante. Minos enrola aquela cauda longa dele ao redor do próprio corpo. O número de voltas que ele dá indica o círculo do inferno para onde a alma vai ser jogada. E para o pecado que estamos analisando, a fonte argumenta que Minos daria 8 voltas. Destino selado sem uma única palavra. Com a sentença definida, a gente começa a nossa descida. Mas é uma descida intelectual, um processo de eliminação. Por que não os círculos mais acima? Por que não é considerado violência? Vamos analisar as distinções que, para Dante, eram absolutamente cruciais. A primeira grande divisão no inferno é entre incontinência e malícia. Incontinência são os crimes de paixão, sabe? Onde a razão é atropelada pelo desejo. Mas, como a fonte aponta, criar leis discriminatórias não é um ato de paixão. É uma coisa fria, calculada, deliberada. É um ato do intelecto. Isso já nos joga diretamente para o inferno inferior, o reino da malícia. E dentro da malícia tem outra distinção fundamental. A violência, que fica no 7º círculo, usa força bruta. Já a fraude, no 8º, é considerada pior. Por quê? Porque ela perverte o que Dante via como o maior dom de Deus para a humanidade, o intelecto. Usar razão para enganar, para quebrar os laços de confiança que unem a sociedade, para Dante isso é um mal muito, mas muito mais profundo. E é assim que a nossa investigação nos leva direto para o 8º círculo. A jurisdição desse tipo de crime não é a da força, e sim a da mente. É o lugar reservado para aqueles que corrompem a confiança social através do engano. Então, o ponto central é este. A natureza do pecado em análise, segundo a fonte, não é um impulso, não é um ato de força. É uma fraude deliberada. Uma fraude que usa as ferramentas da lei e da retórica para enganar e para dividir. E a arquitetura desse lugar é impressionante. O 8º círculo se chama Maleboge, que quer dizer bolsas malignas. É uma estrutura gigantesca, tipo um anfiteatro de pedra, com 10 valas, uma dentro da outra. Cada vala punia um tipo específico de fraude. A escala do lugar já mostra a gravidade e a variedade da corrupção social.
E dentro do Malebolge, a nossa fonte aponta para um local específico, a Nona Bolja. Este é o lugar reservado para os semeadores de discórdia, aquelas pessoas que, em vida, se dedicaram a rasgar o tecido social, a separar o que deveria estar unido. E agora a gente chega ao clímax da nossa jornada, a punição. No Inferno de Dante, o castigo nunca é aleatório. Ele segue uma lógica poética e terrível de retribuição divina, que tem um nome: contrapasso. O princípio do contrapasso é simples e brutal. A punição espelha o pecado. É uma justiça simbólica. Se em vida a pessoa dividiu, no inferno ela será dividida. Se usou o corpo para pecar, o corpo vai ser o instrumento do tormento. É essa lógica que torna as punições de Dante tão memoráveis e assustadoras. E o mecanismo da punição lá na Nona Bolja não é um tormento que acontece uma vez só. É um ciclo eterno, sem sentido e do qual não dá para escapar. Vamos ver os estágios desse processo. Funciona assim. Primeiro, um demônio com uma espada enorme desfere um golpe, mutilando o pecador. Depois, a alma é forçada a uma longa caminhada ao redor da vala, enquanto as feridas de forma agonizante começam a se curar. E a parte mais cruel de tudo é justamente a cura. Porque assim que o corpo está inteiro de novo, a alma chega de volta ao ponto de partida, só para ser ferida exatamente da mesma maneira para todo sempre. E as mutilações são bem específicas, como a fonte extrapola. O corpo partido ao meio reflete a divisão entre os sexos. As mãos cortadas simbolizam a destruição da cooperação, a decapitação, a ruptura da família. E a língua cortada, o uso da palavra e da lei para criar conflito. Cada punição é um espelho direto do crime social cometido. Mas por que essa punição é tão severa? Tão no fundo do inferno, abaixo até dos assassinos? Isso nos leva a um argumento filosófico bem profundo sobre a natureza da lei e da justiça. A explicação está nessa máxima medieval: a corrupção do melhor é a pior de todas. Para Dante e para o pensamento da época, a lei é a melhor ferramenta da humanidade para garantir a paz, a cooperação. Então, perverter essa ferramenta, usá-la para oprimir e dividir, isso não é só um crime, é a pior forma de corrupção que se pode imaginar. E para fechar bem o argumento, a fonte compara essa colocação na Nona Bolja com outras possibilidades, como hipocrisia ou violência. A adequação é alta para os semeadores de discórdia porque, veja bem, a hipocrisia pode até ser um meio, mas o fim, o resultado mais danoso, é a divisão social. E para Dante, é o fim que determina a gravidade do pecado. E assim, essa análise de 700 anos nos deixa com uma pergunta muito, muito atual. O Inferno de Dante não é só sobre punição depois da morte, é um comentário sobre a moralidade em vida. A questão que ele levanta e que a nossa fonte explora é atemporal. Num mundo que depende da lei e da confiança mútua para funcionar, qual é o verdadeiro preço de usar essas mesmas ferramentas para semear a discórdia?